Vitória, mais uma na Copa Sul-Americana. Danúbio 0, Atlético 1. Belo gol do Madison de cabeça. Nível de atuação, vamos falar muito sobre isso. Mas o que importa no final das contas é o resultado. É o Atlético vencendo 100% na competição. Roda aí, Furacão, que eu vou dar algumas cornetadas aqui. E quero saber se você que está assistindo concorda comigo. Cola aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha do canal. Hoje vamos falar mais uma vez de mais uma vitória do Atlético. Atlético 1, Danúbio 0 no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Olha, um jogo que eu me arrisco a dizer, pelo menos na parte da arquibancada, a torcida do Atlético não deveu absolutamente nada para a torcida mandante. Porque a gente tinha aí, ó, tava até vendo nosso parceiro Fusqueta falar, ele tá no estádio por sinal, e falou que era praticamente 60-40. Só que eu tava assistindo ao jogo pela ESPN e eu ouvia mais torcida do Atlético cantando, gritando e apoiando do que torcedores do Danúbio. E assim, vamos falar a grande verdade aqui, o Atlético é uma das grandes forças do continente nessa disputa de Sul-Americana. Eu acho que se você perguntar para muita gente, tirando o clubismo da frente, qual é o favorito para conquistar a Sul-Americana? Nós temos alguns clubes e podem ter certeza que o Atlético está na primeira prateleira de times que certamente serão competitivos até o fim desse torneio. Pelo menos eu crio essa expectativa e eu acredito muito no potencial de crescimento do Atlético, não só nessa competição, mas na Copa do Brasil, que vem por aí forte, e principalmente no Campeonato Brasileiro, que o Atlético começou bem. Teve aí um jogo muito ruim contra o Grêmio, mas bem, estreou bem contra o Cuiabá, foi bem na última rodada contra o Inter e espero que assim continue. Mesmo com a chegada da Copa América, que certamente o Atlético vai perder muitos jogadores importantes, tendência que o Bento vai para a seleção brasileira, Canóbio a mesma coisa, vamos aguardar aí para ver se o Esquivel, Zapelli eventualmente, acho que não o Zapelli, mas talvez o Esquivel, que esteve no começo da temporada pela seleção pré-olímpica argentina. Enfim, não vamos focar lá na frente, vamos falar sobre o agora. E eu quero saber primeiro de você, torcedor. Do resultado, claro que todos nós gostamos. 1-0, independentemente se 1-0, 10-0, cara, são 3 pontos na sacola. O Atlético volta para o Brasil, volta para o Paraná com 3 pontos, 100% líder com folga na tabela de classificação do seu grupo. Ponto. Outra coisa vai ser a análise que a gente vai fazer do jogo aqui. Então, antes da análise do jogo, já chega se inscrevendo, dando likezinho, tem muita coisa bacana ao longo da semana aqui no Fala Cap. E claro, eu me diverti. Ganhei dinheiro porque eu fiz o quê? Apostei na KTO. Gente, a KTO é o melhor site de entretenimento do Brasil. E é simples. Vem comigo aqui que eu vou te ensinar como é que você faz, tá? E aí você pode me chamar no inbox, aqui no privado. Capela, pô, como é que funciona aqui a parada? Eu faço uma apostinha junto com você. A gente coloca uns 20, 30, 50. Se quiser ser um pouco mais abusado, meter um 100 conto aí pra sentir o cheiro da vitória do Furacão. Você vai clicar kto.com. Primeiro passo é esse, beleza? kto.com. Aí vai aparecer a home, é muito simples, rápido e prático. Você vai clicar no botão registre-se, aí você vai colocar os seus dados, coisa de 30 segundos você mata isso aí. Quando aparecer, plá, cupom promocional, você coloca KP20, CAPPE20, tá mostrando aqui pra você, você ganha no ato 20% de bônus no primeiro depósito pra se divertir no melhor site de entretenimento do Brasil. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Bom, vamos ao jogo, meus amigos, é o seguinte. Primeiro de tudo, eu quero passar a escalação do Atlético para você. A escalação, o time que começou a partida diante do Danúbio. Goleiro Bento, titular. Madison, reserva. Kaique Rocha, mais titular do que reserva, indiscutivelmente. Hoje é o titular do time. Gamarra jogou. E aí nós tivemos aí Felipinho, Alex Santana e Christian, Zapelli, Canóbio, Julimar e Mastriani. É um time misto, muitos jogadores poupados. E a primeira coisa que eu queria já dar uma sublinhada. Eu estou em alguns grupos de torcedores do Atlético, quando nós recebemos a escalação, porque a Conmebol acaba soltando antes, a primeira coisa que eu falei, sem Fernandinho, claro que a gente já sabia que jogadores não viajaram, estavam sendo poupados, está tudo certo. Só que é meio chocante quando você, mesmo ciente que o cara não vai jogar, você pega a escalação do Atlético e você fala, cara, vai ser duro, porque o Atlético com o Fernandinho, e não é nenhum demérito à instituição Clube Atlético Paranaense, o Fernandinho, gente, se não for o melhor, é um dos maiores e melhores jogadores que já passaram pelo futebol paranaense na história.
Esse cara, quando joga, o time é um. O Fernandinho, quando não joga, o time é outro. Isso é algo básico. Não precisa ser bacharel de futebol, de qualquer coisa para poder entender. É um jogador que eu até acho, que é aquela questão da idade, que ele não tem mais aquele ímpeto físico de entrega defensivamente como ele sempre foi. E o Fernandinho, eu venho defendendo muito a ideia dele jogar um pouco mais setor de meio campo, para dar aqueles lançamentos, pisar um pouco mais a área, ter um bom passe, uma boa finalização. Só que o Fernandinho, quando não joga, abre uma lacuna, um buraco muito grande, tecnicamente, nesse Atlético. E posso falar a verdade aqui? Eu não sei se você que está assistindo vai concordar comigo. Eu terminei agora de assistir a partida, fiquei feliz com o resultado, mas o desempenho foi fraco. Foi fraco. E o que mais me dá preocupação é que os jogadores que tiveram oportunidades não aproveitaram, não souberam. Era um jogo meio, sabe, meio que empurrando com a barriga, meio, será, cara? Passa logo o tempo, termina logo. Eu percebi que os jogadores que receberam oportunidades, eles poderiam colocar uma pulguinha atrás da orelha do Cuca e não conseguiram. Não conseguiram. O Atlético realmente ele não teve um aspecto positivo, coletivamente falando e principalmente individualmente. Se eu tivesse que parabenizar aqui, eu falaria coletivamente que o time não foi tão bacana, mas individualmente, para mim, quem jogou futebol foi Alex Santana. Já falei várias vezes desse jogador. O jogador é muito bom. Ah, mas é um jogador que ainda não conseguiu uma sequência com o Cuca como titular. Ok, mas é um jogador que, para início, para compor o elenco, cara que bate bem na bola, que não pipoca, que chega junto, é um jogador interessante. E assim, eu acho que ele foi muito bem no campo de jogo. Se eu tivesse que pelo menos aqui, ó, aplaudir um jogador, eu falaria muito bem do Alex Santana, que eu acho que foi o cara que mais procurou, que mais tentou. Christian, outro jogador que joga muito futebol, mas achei de novo Zapelli abaixo, Canóbio abaixo, a bola pouco chegou pro Mastriani também. O time realmente, quando você fala assim, o time não funcionou, mas peraí, o time ganhou, ok. O time não funcionou como a gente criou de expectativa. Por mais que a gente saiba que você poupando alguns jogadores, você vai ter uma carência na questão do entrosamento, isso aí é algo básico. Qualquer time do mundo que você tirar 4 ou 5 titulares, como foi basicamente o que o Atlético fez, você vai ter uma dificuldade de entrosamento, porque os caras estão sem ritmo de jogo e tal. Mas não era um adversário duríssimo, não era uma pressão absoluta do Danúbio, até porque os caras não foram em nenhum momento da partida soberanos, dominantes. O Atlético ficou na manteiga durante o jogo. Aí eu te pergunto, torcedor, qual defesa fez o Bento? Qual defesa fez o Bento? Realmente eu achei que foi um nível de atuação do jogo como um todo muito ruim, um jogo muito fraco, um jogo tanto quanto arrastado, mas independentemente da situação, o que o torcedor quer é a vitória. O que o torcedor queria era poder acompanhar outros jogadores que não tiveram rodagem ainda com o Cuca ao longo da temporada, mas eu acho que esses jogadores que ganharam oportunidades não abraçaram 100% a ponto do Cuca deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, ó, esse jogador aqui me chamou a atenção, esse atleta aqui vou pensar em dar uma sequência como titular. Eu não enxergo isso. Eu enxergo o time já praticamente organizado, pavimentado para a sequência da temporada e não consigo enxergar ainda um jogador que você fale assim, ó, esse aí tá merecendo uma sequência, esse aí tem que ser titular. Eu vou ser bem sincero, quando o Gamarra foi contratado, eu acreditava que a dupla de zaga seria a zaga como um todo, Bento no gol, Léo Godoy, Thiago Heleno, Gamarra caindo pela esquerda, é claro, e o Esquivel. Eu falei, a zaga tá montada. Mas, mais uma vez, tenho que parabenizar aqui a boa temporada, pelo menos até aqui, que faz o Kaique Rocha. O jogador de linha com mais minutos ao longo de 2024 vem surpreendendo positivamente. Jogador que não teve tanto espaço na temporada passada. Acho que o jogo que mais chamou a atenção do Kaique foi justamente contra o Grêmio fora de casa, que o Atlético vence o jogo e ele faz um gol de cabeça, mas não teve lá tanta sequência, assim como o Matheus Felipe, que depois já foi vendido e tal, emprestado e assim vai. Enfim, galera, eu queria saber a sua avaliação. Vocês gostaram do nível de desempenho? Tem algum jogador que recebeu uma oportunidade e merecia uma sequência entre os titulares ao longo da temporada? Manda aí nos comentários que eu quero saber. O importante, Furacão vai em busca do tricampeonato da Copa Sul-Americana. Estamos ainda montando um time 100%, um elenco que existem algumas carências, mas acho que para esse primeiro semestre o Atlético vai muito bem, obrigado, com a vitória no campeonato estadual, que é mais do que uma obrigação indiscutivelmente falando. Começou bem o Campeonato Brasileiro,
Acredito que vai ganhar uma sequência positiva em Copa do Brasil e indiscutivelmente tá sobrando na Copa Sul-Americana. E eu acho que o Cuca fez aí, em relação a poupar alguns jogadores, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Poupar um ou outro, não o time inteiro, sem dúvida alguma. A Copa Sul-Americana é importante, é um torneio curto, só que eu acho que é fundamental você dar uma sentida, dar uma rodagem para outros atletas, porque quando o Atlético precisar desses jogadores, eles precisam estar comprometidos, estarem ligados e estarem com ritmo de jogo, porque sem dúvida alguma, se o Atlético quer chegar vivo em todas as competições até o fim do ano do centenário, precisa dos jogadores todos com ritmo de jogo e prontos para a batalha. Beleza, galera? Mais uma vitória, vamos Furacão, bora KTO, bora Fala Cap, e nós teremos lives ao longo da semana, muito conteúdo exclusivo para você que acompanha o nosso canal, beleza? Manda nos comentários, gostou aí do desempenho? O resultado foi melhor, não foi? Manda aí que eu leio tudo que vocês mandam, beleza, galera? Tamo junto e vamos Furacão!